Olá, sejam todos muito bem-vindos à parte 7 do passo a passo da Amy Rose. Nessa parte 7, nós vamos fazer o vestido da nossa personagem. Como o vestido a gente já vai moldar ele no corpo para deixar ele pronto já, o que eu vou precisar fazer primeiro? Eu vou precisar deixar feitas as costuras dos braços e das pernas. Então, a primeira parte dessa aula de hoje vai ser a montagem e a costura dessas partes. Bom, enquanto eu não coloco os braços e as pernas, qualquer lado pode ser a frente e qualquer lado pode ser as costas, enfim, não tem nada delimitando o que é antes de eu fazer as costuras. Então, vamos começar pelos braços. Então, o que vai identificar qual lado vai ser, qual que vai ser a mão direita, qual que vai ser a mão esquerda, vai ser aqui na hora da gente costurar. O que eu vou buscar fazer? A parte aqui onde a gente fez a emenda dos braceletes dela, vamos tentar deixar eles pro lado de dentro da peça. Então, para ele ficar mais escondido, vamos dizer assim, do que se ele ficar para a parte de fora. Então, nisso que eu vou acabar identificando aqui um braço ou o outro. Então, vou pegar um dos dois aqui, vou colocar na agulha de tapeçaria e vou costurar o primeiro braço em algum lugar aqui do corpo. Depois que o primeiro braço tiver costurado, daí sim, para costurar o outro, a gente vai ter que ver bem certinho para ele ficar parelho, bem certinho do outro lado. Então, por enquanto, pego um deles e vou fazer a costura. Onde que eu vou costurar o braço? Nós temos aqui a união da cabeça com o corpo. Essa primeira carreira eu não vou contar uma, duas, eu vou costurar ele aqui na terceira carreira depois da emenda, para ficar onde seria o ombro, né? Então, escolho um lugar aqui e faço a costura. Então, como ainda não tem lugar certo, agora eu começo a fazer a costura. O próximo a gente tem que marcar certinho. Sempre um ponto do braço, um ponto do corpo, até a gente fazer toda a costura. Tô dando uma reforçada na costura aqui, antes de fazer o arremate do ponto. Então, pro arremate, vou fazer um nozinho. Não vou cortar ainda, e depois eu vou fazer um nó com a costura do outro lado. Inclusive, esse fio tá bem longo já. Acho que eu vou usar ele mesmo. Então, o fio aqui da costura de um dos braços ficou bem longo, sobrou. Eu vou, já ajuda aqui a questão de marcar a distância, aonde que vai o próximo. Eu vou atravessar a agulha aqui, bem onde eu fiz o nozinho, pro outro lado aqui do corpo. Olha só. Então, ele ficou um bracinho. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom, reverter o zoom aqui, deixar mais longe. Então, aqui. Acho que vai ficar mais fácil de ver. Então, um dos bracinhos eu já costurei. Passei a agulha aonde eu fiz o nozinho, inseri ela aqui e saí com ela do outro lado. Aonde do outro lado? Vamos ver se vai aparecer certinho. Bem certinho. Olha só. Tá costurado aqui. Peguei bem retinho, para ficar um de um lado e outro do outro, bem certinho do corpo. E passei a agulha. Vou puxar. Por esse fio ter sobrado um pedaço bem grande, eu vou usar
ele aqui para começar a costurar o outro, para fazer os pontos da costura do outro braço. Agora, a gente já vai ter que cuidar aqui na hora de costurar, então. Esse aqui, o primeiro que eu costurei, então, eu tô com o polegar aqui voltado pra frente, então essa vai ser a frente da nossa personagem. Na hora de eu costurar o outro aqui, então, eu vou ter que deixar o polegar pra cima também, porque se eu deixo pra baixo, as mãos vão ficar tortas. Então, eu cuido aqui pra ajustar antes de fazer a costura, para que os 2 polegares fiquem virados para a parte da frente. Mesma coisa que eu fiz lá no outro, agora vou voltar o meu zoom aqui. É isto. Então, aqui, ó, ajustei, deixei eles certinhos, parelhinhos. E agora eu vou começar a costurar aqui usando, como eu comentei, a mesma linha do outro. A linha desse aqui eu vou deixar aqui pro ladinho, depois eu só uso ela para fazer o nó de arremate. E da mesma forma que eu fiz com lá no outro lado, pego sempre um ponto do corpo e um ponto do braço e vou fazendo a costura por toda a volta, para ele ficar bem firme, bem preso. Fiz aqui toda a volta da costura. Só vou fazer aqui, então, um nozinho de arremate, para deixar ele bem firminho. Então, aqui, posso deixar a costura da forma que tá, então, os bracinhos bem maleáveis aqui. Se eu quiser deixar eles um pouquinho menos mexíveis aqui, que não dê para fazer tantos movimentos com eles, eu posso usar as linhas e fazer uns 2 ou 3 pontos passando de um lado pro outro aqui dos braços. Então, eu passaria aqui uma das linhas e deixaria aqui para trás para a gente poder fazer o arremate depois. Pegaria a outra linha do outro braço aqui que sobrou, né? Já ajuda a fazer ficar mais firme ainda. Aqui, entraria com ele aonde ele tá, aqui na agulha, e passaria lá pro outro lado e sairia. Então, passo aqui pro outro lado. E saio com ele aqui do outro lado do braço. Assim. Só não consegui passar toda uma vez só, porque a agulha não é muito comprida. Eu até tenho uma maior aqui, mas não é o caso de eu usar ela agora. E daí, com isso, saí num lugar, entro no outro aqui, passo todo o corpo novamente e saio de volta aqui do outro lado. Eu tô reforçando a costura para deixar os braços um pouquinho mais firmes do que eles ficaram só com a costura. Ajeito bem certinho o braço da forma que eu quero ele aqui, passo por dentro, dou uma puxadinha, entro com ele de volta, é só um pontinho mesmo para ficar um pouquinho mais firme a costura, e saio com ele aqui, aonde eu tenho a outra ponta para poder fazer o arremate da linha. Então, assim, foi uma passadinha só, ele fica uma marquinha pequenininha aqui, e nisso ele já fica um pouquinho mais firme esse braço do que só com aquela costura que a gente tinha feito. Aqui eu faço um nó para arrematar o fio, vou passar por dentro para esconder o nozinho e já posso arrematar, cortar fora a sobra da linha. Passei aqui. Vou passar o outro também. E essas sobras a gente corta. Então, agora nós já temos o corpo
com os braços costurados. O dedão, o polegar, a gente vai deixar para frente do corpo. Então, agora a gente vai ajustar na hora de costurar os sapatos. Aqui, deixa mais longe. Então, agora a gente ajusta os sapatos para também ficarem pro mesmo lado, onde vai ser a frente do corpo da nossa personagem. E a gente faz a costura também. Então, a gente vai ajustar eles aqui. Vamos pegar aqui, ó. A costura dos pés vai iniciar bem aqui no pontinho do anel mágico. Um indo para a esquerda e o outro indo para a direita. Aqui, para facilitar a costura, como a gente vai ter que costurar toda a volta dos pontos que ficaram na perna, nós podemos usar alguns alfinetes para fazer a marcação do lugar onde cada uma das pernas vai ficar. Como é um pouquinho pesado, tanto o corpo quanto a perna, não recomendo colocar as duas de uma vez só. A gente dá uma olhadinha como que elas vão ficar, mas na hora de fixar aqui com o alfinete, fixa uma de cada vez, porque senão, enquanto a gente costura uma, com o peso a outra vai cair. Então, não vai adiantar a gente fixar as duas de uma vez só, que só vai ser retrabalho. A gente só cuida bem na hora de fazer essa marcação, para que a perna realmente ela fique retinha, né? Com a ponta do sapato para frente, para ela não entortar nem para um lado e nem para o outro. Então, essa é uma das funções aqui, da gente colocar os alfinetes marcando o lugar que vai ficar a perna. Então, a gente marca com uns 4, 5 alfinetes para ficar bem firme. E inicia, então, a costura, ó. Assim ele ficou firme, ficou certinho. Só não coloco os dois, porque se eu colocar o outro com alfinetes aqui também, enquanto eu costuro um, o outro vai acabar caindo. Então, marquei um, pego a linha, coloco na agulha de tapeçaria e inicio a costura. Para cada ponto da perna, eu costuro em uma laçadinha, em uma alcinha aqui do corpo. Deixa eu trazer o zoom de volta para ficar mais fácil para vocês verem. Terminei, então, a costura da primeira perna. Faço um nozinho de arremate e passo a linha para frente ou para trás ali, para depois a gente fazer um nó com a linha da costura da outra parte também, para ficar bem firme aqui, pra gente ter uma segurança maior aqui dessa costura. O mesmo passo a passo que a gente fez aqui, marcar o lugar da costura, colocar os alfinetes e fazer a costura por toda a volta, a gente vai fazer agora com a outra perna. Então, uma eu já fiz, uma eu já costurei, já tá aqui. Aqui. Uma já tá costurada, certinha. Agora, eu vou costurar a outra. Eu vou colocar os alfinetes, deixar marcadinho e depois iniciar a costura dessa outra parte. Então, também iniciando aqui no anel mágico, deixando bem próximo e fazendo a costura por toda a volta, da mesma forma que a gente fez no outro lado. Esse aqui, então, como vai ser exatamente da mesma forma, eu vou fazer a costura aqui, então, com a câmera desligada, e daí depois já mostro para vocês como que ficou e a gente inicia a confecção do vestido. Já retorno com vocês. Terminei a costura,
juntei os dois pontos, as duas pontas do fio aqui na parte de trás, fiz um nozinho de arremate. E agora, então, eu simplesmente corto a sobra da linha. E a costura, então, dos braços e das pernas está concluída. Então, já tenho essas duas partes costuradas no corpo da nossa personagem. E aqui, então, nós temos a nossa boneca, nossa personagem da Amy, com a costura dos braços e das pernas feitas. Então, ela ficou bem certinha aqui. E agora, o que que a gente vai fazer? O vestido. De que forma que é o vestido dela? Então, ela tem um vestido que ele é frente única, né? Então, ele tem uma gola branca aqui. A parte da frente é frente única. E ele vai fechar aqui na parte de trás. E ele é bem aberto, bem rodado, né? Esse vestido dela. Então, vamos começar. Eu vou começar o vestido, então, pela parte da frente única. E o vestido dela é vermelho. Como que eu vou começar? Então, peguei a linha vermelha. Vou fazer uma laçadinha inicial. Cuido aqui para não ficar sem pegar. Deixa eu voltar o zoom aqui que eu deixei reduzido. Aqui. Então, fiz a laçadinha inicial, cuidei para não deixar nenhuma laçadinha do fio de fora, para não enfraquecer esse fio. E agora eu vou fazer 16 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, fiz um cordão aqui com 16 correntinhas no total. Vou começar agora a partir aqui da segunda correntinha, então a primeira, depois da agulha eu pulo, entro com a agulha aqui na segunda, e a partir daqui eu vou fazer 15 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E aqui, então, nós temos a primeira carreira do vestido feita. Por que que eu fiz desse tamanho, com 16 correntinhas e 15 pontos baixos? Que ela vai ficar aqui, então, nessa posição, pegando toda a metade do corpo, a parte da frente do corpo da nossa boneca. Então, ficou bem certinho entre os braços, entre onde a gente costurou os braços aqui. Agora, nas próximas 5 carreiras, da carreira 2 até a carreira número 6, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto, ou seja, apenas pontos baixos. De que forma, então? Eu fiz a primeira carreira, vou virar aqui a minha peça para o outro lado, para o lado avesso, e vou iniciar, então, já a partir do primeiro ponto, insiro a agulha, sem correntinhas, sem nada, insiro a agulha, puxo a laçada e faço o ponto baixo. Sigo da mesma forma, fazendo um ponto baixo para cada um dos pontinhos que a gente tinha na carreira anterior, até o último ponto, que vai ser bem aqui no finalzinho. Já mostro para vocês. Então, 14. O ponto número 15, ele fica bem aqui no finalzinho. Então, nessa carreira número 2, ele até fica um pouquinho, às vezes, complicado aqui de pegar. E pego as duas alcinhas. Puxo a linha e faço o ponto baixo. Segunda carreira concluída. Continuo dessa forma. Viro a peça e volto novamente fazendo 15 pontos baixos. Repito isso até completar 6 carreiras no total. Já retorno com vocês.
6ª carreira concluída. Então, fiz 6 carreiras de ida e volta com 15 pontos baixos em cada um. A gente não faz aquela correntinha antes de virar, e olha como ele fica bem retinho, bem certinho as carreiras. A partir da carreira número 7, agora eu vou começar a fazer alguns aumentos. Por que que eu vou fazer alguns aumentos? Então, essa parte que eu fiz aqui, ele já passa até a parte de baixo aqui do braço, um pouquinho mais. A partir daqui, eu vou começar a aumentar para ele vindo para a parte de trás, antes da gente fechar aqui. Então, para deixar as costas, uma boa parte dela sem o vestido, porque é frente única, mas a gente já tem que ir começando a dar o formato para fechar o vestido. Então, carreira número 7. Eu vou iniciar fazendo um ponto baixo. No segundo ponto aqui, eu vou fazer um aumento. Então, vou fazer 2 pontinhos no mesmo ponto da base. Na sequência, agora, eu vou fazer 11 pontos baixos. 1, 2, 10, 11. Ficaram 2 pontos aqui no final da carreira. Nesse primeiro, faço um aumento. E no último, um ponto baixo. Então, a gente tinha 15, fizemos 2 aumentos, temos 17 pontos baixos no final da carreira número 7. Na carreira número 8, faço o primeiro ponto, um ponto baixo. No segundo ponto, faço um aumento. Faço agora 13 pontos baixos. 12, 13. Ficaram aqui no final da carreira 2 pontos baixos. No primeiro, um aumento. E no último, mais um ponto baixo. Então, dos 17 da carreira número 7, aumentamos 2 aqui na carreira número 8, temos agora 19 pontos baixos. Carreira número 9. Inicio também com um ponto baixo. No próximo, um aumento. Faço agora 15 pontos baixos. Nos 2 últimos, o primeiro deles, um aumento. E no próximo, um ponto baixo. Então, fiz um aumento no começo, um no final, tenho 19 pontos baixos no total. Agora, eu vou fazer 30 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Por que 30 correntinhas? É a quantidade suficiente para que eu pegue essa parte do vestido e consiga fechar aqui do outro lado. Então, agora a gente vai começar a conclusão aqui do vestido a partir da saia dele. Então, a frente a gente já fez, vamos começar a saia agora. Ainda não vou colocar na peça, daqui a pouquinho a gente vai vestir a nossa personagem. Então, de que forma que eu segui aqui, então? Eu tava com a peça dessa forma, fiz as correntinhas, eu vou virar aqui e vou unir essa última correntinha
no primeiro ponto baixo que a gente fez aqui na carreira número 9. Então, a gente cuida. Tá, deixa eu ajeitar o fio aqui, para o fio ficar para fora, senão ele fica por dentro da peça, dificulta para nós depois. E unir ele, então, no corpo com um ponto baixíssimo. E agora? O que que eu faço a partir de agora? Carreiras 10 e 11, nós vamos fazer apenas pontos baixos. Quantos pontos baixos? Por quantos pontos baixos? Carreiras, então, até a carreira número 6, a gente tinha 15 pontos baixos. Carreira número 7, a gente fez aumentos, ficou com 17. Carreira 8, a gente fez 2 aumentos, ficou com 19. Carreira 9, 2 aumentos, ficamos com 21. 21 pontos baixos mais 30 correntinhas. Na carreira número 10, agora nós vamos fazer 51 pontos baixos. Contando já, inclusive, aqui eu tinha fechado com baixíssimo, né? Não, vou voltar esse baixíssimo aqui, vou puxar a linha e já vou fazer meu primeiro ponto baixo da carreira. Então, o primeiro ponto baixo já está feito. Vou seguir fazendo um ponto baixo para cada um dos pontinhos dos 21 que a gente tinha aqui e mais as 30 correntinhas, fechando 51 pontos baixos nessa carreira número 10. E a carreira número 11, o que que eu faço na carreira número 11? 51 pontos baixos também. Então, nós vamos ter 2 carreiras de 51 pontos baixos. Não vou marcar o primeiro ponto aqui, porque tá bem visível onde que ele é, né? Ou no final da correntinha. Vou fazer as minhas 2 carreiras aqui, carreira 10 e 11, e retorno com vocês para a carreira número 12. Carreira número 11 concluída. Aqui eu marquei o primeiro ponto da carreira 11, para a gente não perder o finalzinho. Certo que teria a marcação, mas eu preferi fazer dessa forma. E agora, o que que eu vou fazer a partir da carreira número 12? A partir da carreira número 12, eu vou começar a trabalhar com meios pontos altos. Então, para iniciar, eu vou fazer uma correntinha para dar uma altura um pouquinho maior. Já vou laçar a minha agulha e no primeiro ponto já venho fazendo meio ponto alto. Então, já inicio fazendo dessa forma. E como que vai ser essa carreira número 12? Vai ser uma carreira de aumentos, ou seja, para cada um dos 51 pontos da base, nós vamos fazer 2 meio ponto altos em cada um. Então, a gente vai trabalhar com aumentos de meios pontos altos. Teremos 52 aumentos no total. Por toda a carreira, para cada um dos pontinhos, nós fazemos um meio ponto alto. Não lembro qual que é o meio ponto alto. Como que eu faço? Então, vamos relembrar o meio ponto alto. Tô com a laçada normal na agulha, pego uma laçada como se eu fosse fazer um ponto alto. Feito isso, insiro a agulha no ponto que eu quero fazer, pego mais uma laçada, fico com 3. Ao invés de tirar 2 e depois mais 2, como no ponto alto, nós fazemos de que forma? Laçada, puxei, terceira laçada. Pego a laçada da linha do novelo e arremato os 3 de uma vez só. Sigo desta forma por toda a carreira. Vou fazer os meus 52 aumentos aqui e já retorno com vocês. Finalizei a carreira número 12, fiz 51 aumentos de meios pontos altos. Você pode ter se perguntado ali no início, para que tanto aumento? Então, o vestido dela tem uma saia muito rodada.
Então, para fazer essa abertura já inicial aqui da saia, deixar ela bem rodada, que eu fiz uma carreira só de aumentos. A carreira número 13 agora também vai ter aumentos. Só que aqui nós vamos fazer um meio ponto alto e um aumento. Antes da gente iniciar, então vou arrematar aqui a minha carreira com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir 2 correntes. Lacei minha agulha, vou voltar aqui no mesmo espacinho e vou fazer um meio ponto alto. Então, fiz o meio ponto alto. No próximo ponto da carreira, faço um aumento. No próximo, meio ponto alto. No próximo, um aumento de meio ponto alto. E essa sequência aqui, de um meio ponto alto e um aumento de meio ponto alto, nós vamos seguir por toda a carreira. Serão 51 repetições de um meio ponto alto e um aumento. Dessa forma, a gente vai... A carreira número 12 ali, a gente finalizou com 102 pontos, meios pontos altos. Essa carreira número 13 aqui que a gente tá fazendo agora, nós vamos terminar ela com 153 meios pontos altos. Então, vou fazer a minha carreira número 13 aqui, vou seguir a minha sequência de repetições. Assim que ela estiver concluída, eu retorno com vocês para a sequência do passo a passo. Carreira 13 finalizada. O vestidinho aqui, a saia dele tá ficando bem rodada, tomando forma. Vou aqui no primeiro ponto, no primeiro meio ponto alto que eu fiz nessa carreira, e fecho com um baixíssimo. Carreira 13 concluída. Agora, a partir da carreira 14, então, levantei, sempre vou começar levantando 2 correntinhas, volto no mesmo ponto para fazer o meu primeiro meio ponto alto. Eu vou trabalhar por 4 carreiras agora, carreira 14, 15, carreiras 14, 15, 16 e 17, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto em cada uma dessas 4 carreiras. Então, a gente finalizou a carreira número 13 com 153 meios pontos altos. Nas próximas 4 carreiras, nós vamos fazer 153 meios pontos altos em cada uma delas. Eu vou fazer as minhas 4 carreiras aqui e retorno com vocês para a carreira número 18. Carreira 17, então, concluída. Eu vou aqui no primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo, corto a linha e arremato. Então, por enquanto, nosso vestido da Amy está desta forma aqui. Agora, nós vamos pegar a linha branca. Com essa linha branca, vou fazer uma laçadinha inicial. E vou aqui onde eu encerrei. E vou inserir minha linha. Vou continuar trabalhando a partir daqui com a linha branca. Então, aqui, como que eu vou fazer o início dos meus pontos aqui? Então, tô com a laçadinha inicial e coloquei mais uma laçada na agulha. Agora, eu vou inserir minha agulha aqui no primeiro ponto. Fiquei com 3 laçadas. Arremato as 3 de uma vez só. Fiz meu primeiro meio ponto alto. E vou seguir aqui, então, na carreira 18, ainda com 153 meios pontos altos.
Só que agora eu não tô mais com a cor vermelha, e sim com a cor branca. Então, mais uma vez, não tem nem aumentos nem diminuições, apenas um ponto para cada ponto da base com a cor branca. Vou fazer os meus aqui e já retorno com vocês. Estou terminando aqui a carreira número 18. Então, aqui foram 153 meios pontos altos na cor branca. Vou aqui no primeiro pontinho e arremato com um ponto baixíssimo. Vou subir uma corrente, vou entrar aqui no mesmo ponto e vou fazer um ponto baixo. E agora eu vou seguir na carreira 19, fazendo um ponto baixo para cada um dos pontos da base. Ou seja, carreira 19, agora nós teremos 153 pontos baixos. Vou fazer os meus aqui e já retorno com vocês. Terminei a carreira 19, vou aqui no primeiro ponto e fecho com um baixíssimo. Se eu quiser, eu já posso arrematar meu fio e finalizar a peça dessa forma. Mas eu quero dar um detalhe especial ainda para esse vestido. O que que eu vou fazer aqui nesse vestido? Eu vou fazer uma carreirinha aqui de ponto caranguejo. Qual que é o ponto caranguejo? É aquele que a gente, ao invés de trabalhar seguindo o fluxo normal do trabalho, a gente volta ele para o lado inverso, sem virar a peça. Então, vou fazer uma correntinha aqui, vou entrar com a minha agulha no ponto anterior, puxo a laçada, arremato o ponto. Vou repetir, vou para o ponto anterior, puxo a laçada, arremato o ponto. Vou para o ponto anterior, puxo a laçada, arremato o ponto. Entro no ponto anterior, puxo a laçada, arremato o ponto. E vou seguindo assim, fazendo um ponto caranguejo para cada um dos pontos da base, até chegar de volta aqui no começo. E ele vai dando esse charme especial aqui no acabamento da nossa peça. Ah, não quero fazer, não tô com paciência, já demorei demais? Pode arrematar e deixar dessa forma, fica bonito também. Mas eu quero dar esse toque especial aqui na minha peça. Então, eu vou fazer a minha aqui e já retorno com vocês. Cheguei aqui ao final da carreira, vou tirar a agulha, vou passar ela na parte de trás do ponto para frente. Vou pegar essa argolinha do último ponto e vou passar para a parte de trás. Feito isso, vou pegar uma laçadinha aqui do fio da agulha e vou arrematar. E aqui eu posso cortar essa sobra de linha. E aqui, então, está finalizado, só depois a gente faz o arremate dessas pontinhas. A saia do vestido da nossa M. Vamos agora para a gola do vestido. Bom, para começar a gola, então, vou pegar a linha branca novamente, vou fazer uma laçadinha inicial e vou fazer agora 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz as 8 correntinhas, vou pegar aqui a parte de cima do vestido, no primeiro pontinho aqui, vou inserir minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Para cada um dos outros 14 pontos que a gente tem aqui na parte de cima, eu vou fazer um ponto baixíssimo para cada um deles.
Então, essa parte dessa união aqui do início da gola vai ser com pontos baixíssimos. Feitos os 15 pontos baixíssimos, vou fazer mais 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu quiser trabalhar direto aqui no corpo da nossa personagem, eu coloco a parte da saia pelas pernas e uno as duas pontas. Mas como tem a cabeça, acho que vai ficar um pouquinho difícil, eu vou trabalhar aqui com carreiras de ida e volta novamente. Então, o que que eu vou fazer agora? Aqui, então, fiz 8. Vou virar a minha peça e vou voltar trabalhando 30 pontos baixos. Um para cada correntinha e um para cada ponto aqui onde a gente emendou com o vestido. Então, um total de 30 pontos baixos agora. Aqui, quando a gente chega no vestido, para a gente deixar esse detalhezinho para fazer o enfeite da peça, vamos de novo pegar aqui nos pontos, nas correntinhas vermelhas, ao invés de trabalhar nas correntinhas brancas que a gente fez esse detalhe aqui. Então, a gente vai pegar para cada um dos pontos aqui, mas a gente vai pegar os vermelhos, não os pontinhos em branco. Olha só o detalhe que fica. Fiz os 15 pontos aqui no vestido, agora eu volto a fazer um para cada uma das 8 correntinhas que eu tenho aqui do outro lado. Finalizei os 30 pontos, eu vou virar e vou fazer mais uma carreira. Então, vão ser, fora a carreira inicial ali das correntinhas, vão ser 2 carreiras aqui na gola. Então, vou fazer mais 30 pontos baixos, um para cada pontinho da base. Terminei a segunda carreira da gola. Vou cortar minha linha aqui, deixando um pedacinho para costura. E puxei. Essa linha do final aqui da gola, eu vou colocar ela na agulha de tapeçaria. E agora a gente vai vestir a nossa personagem. Os fiozinhos aqui a gente arremata depois, tá? Não vou fazer isso nesse vídeo, é só fazer os cortes depois. Então, vou colocar um pé de cada vez aqui pela abertura da saia do vestido, da cintura da saia. E vou puxar, então, ele ajustando aqui na parte da frente. Com o fio aqui da agulha de tapeçaria, vou virar a minha peça, depois a gente ajusta aqui, tá? E vou fazer a união dos dois lados da gola. De que forma que eu vou fazer essa união? Vou fazer um ponto para cada um dos pontinhos aqui para a costura. E antes, ainda nessa união, eu vou inserir a minha agulha por baixo do segundo ponto. Bastante cuidado aqui, para não puxar demais, não retorcer. Coloquei por baixo do primeiro, puxo até ajustar aqui e ficar do tamanho de um ponto, entro por dentro do ponto, do último ponto que eu tinha feito, e já saio com essa linha aqui do outro lado novamente. Fiz o arremate aqui na parte superior, e agora eu uno aqui mais 2 pontinhos, já serão o suficiente.
e um no último pontinho. E agora a gente só arremata esses fios, todos eles, corta as sobras. E está finalizado, então, o vestido da nossa personagem. Então, depois eu vou fazer os cortes aqui. Então, aqui a gente ajusta ele um pouquinho. Por enquanto, ele fica como se estivesse caindo aqui pro lado das pernas, mas a gente ainda tem a cauda, que a gente vai costurar aqui na parte... Opa, não é essa. A gente tem a cauda aqui da nossa personagem, que a gente ainda vai costurar aqui na parte de trás. Quando ele tiver com a cauda aqui, ele já não vai cair mais o vestido, que a cauda não vai permitir. Então, por enquanto ele fica mais ou menos caindo, mas depois ele vai se ajustar. Deixa eu só diminuir aqui o zoom. Então, deixa eu deixar pra gente ver aqui como que ficou. Então, tem os fiozinhos aqui ainda que eu vou cortar. Mas aqui, então, está finalizado o vestido da nossa personagem. Então, ele é frente única, as costas vão ficar sem o vestido e bem rodado da forma como ela utiliza. Então, essa aqui foi a nossa videoaula de hoje, a parte 7. Eu retorno com vocês, então, na próxima semana, com a parte 8, com a finalização da nossa boneca, fazendo os detalhes aqui do rosto, a boca, os olhos, o nariz e as costuras dos cabelos e da orelha. Então, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado do passo a passo desse vestido frente única. Se gostou, deixa seu comentário, seu like, compartilha com quem você acha que pode gostar de fazer essa personagem também. E se chegou aqui agora e ainda não é inscrito no meu canal, peço que se inscreva. É bem rapidinho para vocês e ajuda bastante o meu canal a crescer e o YouTube divulgar para mais pessoas. Aguardo vocês, então, na nossa próxima aula. Até lá! Tchau, tchau!